Olá! Um dos estudos mais fascinantes que provoca curiosidade em muitos estudiosos, mesmo os que não são da área, é o estudo das línguas. Línguas, de modo geral, sejam elas quais forem, elas nos deixam sempre muita curiosidade para saber sua origem, sua significação, seus aspectos morfológicos, sintáticos, semânticos, fonológicos, também como elas se comportam diante de outra língua ou até mesmo de outras línguas. Temos também a curiosidade de entender a influência dos estrangeirismos, a carga semântica que damos a determinadas palavras, enfim. Tudo isso e mais alguns outros aspectos desperta curiosidade. Não seria diferente com a língua de sinais brasileira. Sim, porque a língua de sinais brasileira é também uma língua. Você sabe dizer por que a língua de sinais brasileira é considerada uma língua? Ou por que seu estudo sistemático é necessário? Então, estamos aqui hoje para entender isso. Vamos apresentar esse tópico da seguinte forma. Primeiro faremos um histórico da origem das línguas de sinais e da língua de sinais brasileira. Depois estudaremos as propriedades linguísticas das línguas naturais, que são percebidas na língua de sinais. E, finalmente, faremos uma reflexão sobre o porquê da necessidade de estudar a língua de sinais, mesmo para quem a usa. Nosso objetivo aqui é auxiliar você no conhecimento sobre a natureza linguística da língua de sinais brasileira. A língua de sinais é uma língua ágrafa. Você sabe o que significa isso? Ágrafa quer dizer sem grafia. Uma língua ágrafa é uma língua que não tem ou não admite escrita, isto é, não tem alfabeto, e por isso nenhum documento escrito na sua língua existe. Por sua vez, uma língua gráfica é uma língua que possui forma escrita, isto é, as palavras dessa língua são representadas por meio de um sistema de escrita. Podemos citar como exemplo da língua dos ciganos, também como uma língua ágrafa, assim como a língua de sinais brasileira. Então, já sabemos o que é uma língua ágrafa. A língua de sinais brasileira é uma língua ágrafa, por isso não se tem registro de sua origem. Há apenas uma dedução de que ela tenha se desenvolvido juntamente com a língua oral. Algumas curiosidades sobre os surdos são interessantes ressaltar aqui, pois nos dá uma ideia da evolução dessa língua, já que a evolução de todas as línguas acontece pelo seu uso, assim também a língua dos surdos. Dizem que os surdos eram adorados no Egito, porque faziam a intermediação entre os faraós e os deuses. Por isso eram tidos como seres místicos. Mas as primeiras referências aos surdos foi na época da lei hebraica. Já na China, os surdos eram lançados ao mar. Os gauleses, por sua vez, os sacrificavam aos deuses Teutates. Podemos dizer mais. Os espanhóis os lançavam do alto dos rochedos. Os surdos eram encarados como deficientes mentais e muitas vezes eram condenados à morte na Grécia. Já os romanos viam os surdos como seres imperfeitos. Jogavam as crianças surdas no rio. Bem depois disso, embora acreditando que os pais estavam pagando por algum pecado, Santo Agostinho defendia que os surdos podiam se comunicar por meio de gestos. A Igreja Católica, na Idade Média, acreditava que os surdos, diferentemente dos ouvintes, não possuíam alma imortal, assim não podiam fazer parte dos sacramentos da Igreja. Mas tudo isso na vida vai evoluindo. Depois disso, tudo vem a fase da razão, em que a deficiência é estudada cientificamente, analisada sob a ótica médica. Isso se dá no início do Renascimento, quando sai da perspectiva religiosa. Você sabe quando e por quem foi criada a primeira escola para surdos? Pois bem, foi Pedro Ponce de León, que viveu de 1520 a 1584. Ele era padre da Igreja Católica e criou a primeira escola para surdos no mosteiro de São Salvador,
na Espanha, para ensinar os filhos surdos de pessoas nobres, para que pudessem ser privilegiadas perante a lei. Pedro de León é importantíssimo neste estudo, pois desenvolveu um alfabeto manual que ajudava os surdos a soletrar as palavras. Depois dele veio Juan Pablo Bonet, que viveu de 1579 a 1629 e que se utilizou do trabalho feito por León para educar os surdos. E fez mais, escreveu sobre as maneiras de ensinar os surdos a ler e a falar, por meio do alfabeto manual. Mas atenção ao detalhe, estes modelos tinham sempre base oralista, gesto e oralidade, alfabeto manual e oralidade. Foi em Paris que Charles Michel de Lépée, também padre, reconheceu a existência da língua de sinais, que era a antiga língua gestual francesa na comunicação entre os surdos na rua, utilizando a datilologia ou o chamado alfabeto manual. Lépée foi de extrema relevância ao estudo sobre os surdos, pois fundou a primeira escola pública de surdos no mundo, chamada Instituto Nacional para Surdos Mudos em Paris. Esse instituto existe até hoje, entretanto com o nome de Instituto Nacional de Jovens Surdos. Lépée era respeitado por sua metodologia e, na época, acreditava-se ser o modelo correto para a educação de surdos. Já Thomas Braidwood fundou a Escola de Surdos Oralista para a correção de fala na Europa. Foi com os estudos de Braidwood e depois de muitas discussões pelo mundo todo que se chegou à conclusão de que o surdo falar era algo com certeza possível. Jean-Marc Tarde, que viveu entre 1800 a 1838, foi o primeiro médico a se interessar pelo assunto. Usou métodos não convencionais em suas pesquisas, tais como cargas elétricas, sangramentos, perfurações de tímpanos e outras aberrações. Thomas Gallaudet, no período de 1787 a 1851, fundou a primeira escola para surdos permanente nos Estados Unidos, a Escola Hartford, em abril de 1817. Gallaudet foi um educador ouvinte. Juntou-se a Lauret Clark, que esteve no período de 1785 a 1879, que era surdo e também se tornou educador. Foi um dos melhores alunos do Instituto para Surdos de Paris, que existe até hoje. O Instituto para Surdos de Paris é um dos maiores centros de pesquisa sobre a surdez no mundo. Gallaudet e Clark instituíram nessa escola a língua gestual americana. Já Alexandre Graham Bell, 1847 a 1922, famoso por trabalhar na oralização dos surdos, casou-se com a Mabel, surda também. A família de Mabel tinha tradição em educação de surdos na Europa e não aceitava a língua gestual. Durante o século XVIII, na Europa, surgem duas tendências adversas na educação dos surdos. O método francês, chamado de gestualismo, e o método alemão, chamado de oralismo. Houve um momento obscuro na história da educação dos surdos, em que, no famoso Congresso de Milão, em 1880, com 3 dias de duração, um grupo de ouvintes resolveu que a língua de sinais deveria ser excluída do ensino dos surdos, sendo substituída pelo oralismo. Mas foi também em 1880, no mesmo Congresso de Milão, que se admite então que os surdos devem ser oralizados durante 1 ano, mas com uma ressalva: se não houvessem bons resultados na oralidade, os surdos poderiam ser expostos à língua gestual. Durante o fim do século XIX e grande parte do século XX, o oralismo foi a técnica preferida na educação de surdos, sendo que a luta entre o oralismo e a língua de sinais continua até hoje. No Brasil, não foi diferente. Se experimentou aqui as 3 linhas de abordagem: o oralismo, a comunicação total e o bilinguismo. Você entende a diferença entre essas 3 abordagens? Vamos tentar esclarecer isso, então.
O oralismo, utilizado na década de 60 e 70, é o nome dado àquelas abordagens que enfatizam a fala e a amplificação da audição e que rejeitam de maneira explícita e rígida qualquer uso de língua de sinais. Algumas técnicas específicas são utilizadas para desenvolver o método do oralismo, sendo elas o treino auditivo e o desenvolvimento da fala e da leitura labial. Mas era visível o fracasso dos alunos surdos com esta abordagem. Na comunicação total, a proposta oralista é transformada e se consolida não como um método, mas como uma filosofia educacional. A comunicação total, na década de 70, foi incorporada em diferentes lugares em versões muito variadas, caracterizando-se basicamente pela aceitação de vários recursos comunicativos, com a finalidade de ensinar a língua majoritária da língua oficial do país, no caso aqui, a língua portuguesa, e promover a comunicação usando gesto, mímica e fala. Com o bilinguismo na década de 80, é que há a possibilidade da relação do surdo adulto com a criança surda, permitindo assim uma construção de identidade que possibilita, e que respeita a língua de sinais brasileira. Mas perceba, respeitar a língua do surdo não quer dizer que se deva menosprezar a língua dominante do país, e sim ter o domínio da língua de sinais como primeira língua. E, consequentemente, ter o português escrito e ou falado para aqueles que podem desenvolver a fala como segunda língua. Podemos perceber até aqui que a história da evolução das línguas de sinais, inclusive a da língua de sinais brasileira, foi marcada por autoridades das políticas públicas, que desconheciam o assunto. Imaginem o quanto se perdeu em vocabulário, estrutura, sofisticação de conceitos, porque os surdos foram impedidos de usar livremente sua língua natural, mesmo que essa decisão na época tenha sido por uma boa causa. Ainda hoje, há consequências dessa atitude no desconhecimento que muitos têm sobre a língua de sinais brasileira. Não só no ouvinte, mas também nos surdos, já que muitos deles não têm acesso ainda a essa língua. É interessante observar que as línguas orais ou de sinais evoluem por meio do uso. São as necessidades do dia a dia, das tarefas que precisam ser executadas, das mensagens que precisam ser dadas, que fazem com que qualquer língua amplie seu vocabulário, cunhe conceitos novos ou padronize uma variedade de língua. Foi por influência de Ernest Huet, surdo francês, que a língua brasileira de sinais chegou ao Brasil em 1856. E sabem quem o convidou? Foi Dom Pedro II. Ele foi convidado para fundar o primeiro instituto para meninos surdos, chamado de INES, Instituto Nacional de Educação de Surdos. O INES foi inaugurado no dia 26 de setembro de 1857 e recebeu o nome de Imperial Instituto de Surdos Mudos, com o propósito de desenvolver a educação dos surdos brasileiros. Assim como aconteceu entre o português para os brasileiros, ocorreu também com a língua de sinais, um processo de colonização da língua. Para entendermos melhor esse assunto, podemos dizer que quando os portugueses vieram colonizar o Brasil, se depararam com uma série de línguas indígenas e uma para negociações entre as tribos diferentes que se chamavam língua geral. Com o passar dos anos e o contato entre os falantes, o português de Portugal foi se mesclando a esta língua geral e, posteriormente, recebeu influências de outras línguas como o italiano, o francês, o árabe, resultando no português, que hoje se fala no Brasil, o qual difere em muitos aspectos da língua que lhe deu origem. Provavelmente, quando Ernest Huet chegou ao Brasil, os surdos já possuíam um sistema de comunicação que se mesclou à língua francesa de sinais, originando a língua de sinais brasileira, que também se difere em muitos aspectos da língua que lhe deu origem. Percebam que, como qualquer língua, as línguas de sinais nascem para suprir a necessidade de comunicação.
A diferença está apenas no canal de recepção e nos meios de produção. Claro, a impossibilidade de ouvir uma língua falada faz com que os surdos desenvolvam uma outra habilidade linguística, utilizando-se do espaço e da visão. Houve uma época, e não muito tempo atrás, as línguas de sinais eram vistas apenas como gestos, mímicas, um sistema de comunicação inferior, pobre, sem gramática, cujo único proveito era expressar conceitos concretos. William Stoke, a partir do seu trabalho sobre a língua de sinais na década de 60 nos Estados Unidos, é que conseguiu mudar esta visão. Mas há muito mais contribuições de outros estudiosos, pesquisadores interessados na vida dos surdos, que merecem ser faladas aqui. Os estudos de Stoke, 1960, sobre a língua americana de sinais, foram tomados como ponto de partida para outras línguas de sinais, como a língua de sinais brasileira. Este estudo gira em torno de dois aspectos. O da modalidade da língua, destacando que suas propriedades internas correspondem a critérios colocados por universais linguísticos. E o que há distinção está em sua forma de produção e recepção. A partir desses dois focos, o interesse pelo estudo das línguas de sinais, na condição de línguas naturais, cresceu significativamente. E também, a partir daí, as comunidades surdas viram nos estudos linguísticos das línguas de sinais mais um argumento científico para lhes requerer o reconhecimento legal. Desde abril de 2002, a língua de sinais brasileira constitui um sistema linguístico de transmissão de ideias e de fatos, oriundos de comunidade de pessoas com deficiência auditiva no Brasil. O Brasil é um dos países que já oficializou a sua língua de sinais, a Libras, como língua própria dos surdos brasileiros. Mas isso não significa que a língua de sinais deva parar de ser estudada em suas características linguísticas, pois elas estão sempre em evolução.